Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy nuestra clase es la resolución de ejercicios sobre el módulo 14. Había practicado mucho de las páginas 114 hasta la página 119. Y vamos a ver sobre el pretérito pluscuamperfecto, los relativos y la diferencia entre el uso de haber y tener. Ustedes se acuerdan que en nuestra clase anterior yo les hablé sobre el uso del pretérito pluscuamperfecto, que había una estructura que utilizamos el verbo haber en un pretérito imperfecto de indicativo más un verbo en el participio, un verbo principal. Hablé también sobre los relativos, los pronombres relativos que sustituyen una palabra que antecede y puede tener algunas funciones sintácticas en una frase. Y cuando utilizamos el verbo haber y el verbo tener, que el verbo haber tiene que ver con existencia y el verbo tener tiene que ver con posesión, o sea, que eres dueño de algo. Entonces, a ver, aquí yo he traído unos ejercicios relacionados con estos temas, ya están contestados, ya he contestado, ya está respondido, pero voy a comentar algunas cosas y enseguida voy a mostrarles el libro y algunos ejercicios que he destacado para comentar y corregir, ¿vale? Bueno, aquí la primera actividad. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. Entonces aquí el verbo ya está entre paréntesis, Mario, el verbo comer. ¿Cómo se hace esta estructura? Primero tenemos que ver quién es el sujeto para hacer la concordancia con el verbo haber en el imperfecto con este sujeto y después el verbo que está entre paréntesis hay que convertirlo al participio. Entonces, comer, había comido mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión. Né? Ele tinha comido muito antes de pular na piscina, por isso teve uma indigestão. Né? Comer, había comido, que yo les dije que la conjugación del verbo haber en el pretérito imperfecto es yo, había, habías, había, habíamos, habíais, habían, más un participio de un verbo cualquiera. Entonces aquí tenemos el verbo comer, la B, entrenar, nosotros. Entonces aquí habíamos entrenado duro para ganar la competición. Habíamos nosotros, entonces aquí hay que hacer la concordancia con él. He entrenado aquí, gente, apareció una N, pero no he entrenando, he entrenado, ¿tá? C, estaban agotados porque caminar, ellos habían caminado mucho. Caminado, habían ellos, tercera persona, entonces el verbo va a hacer la concordancia con él. Aí estávamos esgotados porque havíamos caminhado muito. D. No dormir vosotros habíais dormido lo suficiente para estar en forma. Habíais. El verbo dormir, dormido. La E. Ya nos, ahí vestir, nosotros habíamos vestido todos cuando él se levantó de la siesta. Habíamos, sí, refiere al sujeto vosotros. Pensé que no, ahí, verbo reflexionar, el sujeto tú, habías reflexionado lo suficiente. Pensei que você não tinha pensado ou refletido o suficiente. La G, nos dijeron que la película no les habían gustado nada. Ou seja, nos disseram que o filme, você não gostava nem um pouco do filme. Já aqui, gente, olha, naquela primeira questão, os verbos eram todos, o particípio era todo regular, tá? Então aqui, os verbos são irregulares, ou seja, os particípios desses verbos são irregulares, tá? Que eu tinha comentado com vocês que o pretérito pluscuamperfeito, que quando a gente vai passar esse verbo principal para o particípio, a gente tem que prestar atenção, ver se esse verbo ele tem um particípio regular ou irregular. Então aqui, nessa questão, são todos verbos de particípio irregular.
Lá han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la habíamos visto. Verbo ver, nosotros. Visto, ver, visto. B. Quise avisarles, pero era demasiado tarde. Ya, ahí el verbo abrir, ellos habían abierto. Mira, abrir el participio abierto. Abierto la puerta. Queria avisá-los, mas era muito tarde. Já haviam aberto a porta. C. Cuando llegamos, ya, el verbo descubrir, vosotros habíais descubierto la verdad. Habíais, que es un vosotros, descubierto, ¿sí? Porque es un participio irregular. La de ignoraos lo que lee, ahí, verbo hacer. Habíamos hecho, cambiar de opinión. Entonces el participio aquí es hecho. Verbo hacer, hecho. No le, verbo decir, yo había dicho la verdad. Aquí aparece un no tenía aquí. Había dicho, yo había dicho. F, hasta este día, aliás, hasta este día nunca me habían contradicho, que contradecir es un verbo derivado del verbo decir. Si decir el participio es dicho, entonces contradecir es contradicho. Cubrir, nosotros habíamos cubierto el patio para poder utilizarlo los días de lluvia. Nós tínhamos coberto o pátio para poder utilizá-lo nos dias de chuva. H. A pesar de que su primera película no, ahí tenía, había tenido mucho éxito, él seguía decidido a triunfar. La otra aquí completa las orações seguintes com el relativo correto. Então eu falei para vocês a lista dos pronomes relativos, que era o quem, né, que tinha plural, tá? O que, o qual e as suas derivações quais, o cujo, cuja, que faz a concordância sempre com o possuído, tá? Então aqui, ó, este é esse livro que estou leyendo. Esse é o livro que eu estou lendo, tá? B. Admiro mucho a quienes hacen trabajo de voluntariado, que parece estranho, né? Pra gente, mas existe sim um plural de quem? Quienes, tá? La C. Este es el plato en el que se rodó la película de Almodóvar. Então, esse é o prato, ou seja, aquele que ficava o rolo de filme, tá? Em que se rodou o filme de Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol. D. Marta, cujo hermano vive em Chile, se vai mudar allí pronto. Marta, cujo irmão vive no Chile, o irmão de quem? De Marta. Se vai mudar allí pronto, ou seja, ele vai se mudar para ali logo. E. Los niños que jugaban en la calle no vieron un accidente. Os meninos que jogavam na rua não viram o acidente. F. Isabel Coixet, cuyas películas me encantan, es una directora de cine espanhola. Isabel, cujos filmes, né, aqui no caso, películas é uma palavra feminina, né, cujas películas, mas no português, se a gente traduzir cujos filmes me encanta, né, é uma diretora de cinema espanhola. Escreve os verbos tener ou haver em presente. Então, aqui a gente tinha que prestar atenção se tinha a ver com existência ou com posse. A. La madre dijo, hoy hay pasta para comer. Hoje, né, H-A, com acento no A, macarrão para comer, pasta, massa. Eu tenho uma casa nueva em la sierra. Então, aqui como tem a ver com posse, vou usar o verbo tener sendo conjugado no presente do indicativo. Eu tenho. C. Mis primos han viajado por muitos países este ano. Meus primos viajaram por muitos países esse ano. Então, aqui, gente, o verbo haver, ele está sendo usado aqui num tempo verbal, tá? Que é o pretérito perfeito. Que eu falei para vocês que ele acompanhava verbos ou ele aparecia sozinho com valor de existência. D. Quando terminemos de vestirnos, tu hermano e eu temos que ir ao médico. Aqui no caso ele tem sentido de obrigação. Então agora eu vou para o livro, tá?
Aí no livro eu destaquei algumas questões, a parte de practicando, ele pergunta aqui na questão 1, questão da UES. En la frase, cuando llegamos al cine, la película ya había comenzado, las formas verbales subrayadas están respectivamente en ele. Né? A primeira, quando chegamos no cinema, o filme já tinha começado. Então, a primeira, quando chegamos, é um tempo verbal do passado. Então, não pode ser presente do indicativo nesse potencial simples que nem existe. Então, ele é o quê? Letra... E o outro aqui, né, que foi o que a gente acabou de ver, o verbo haver no pretérito imperfeito, mais um verbo no particípio. Então, seria o quê? Letra D, pretérito indefinido e pretérito pluscuamperfeito. 2. Questão da URCA. En las frases, la norma había sido aprobada en primera instancia y al cabo de una semana llegó de nuevo. Las formas verbales destacadas en las frases están en los siguientes tiempos y modos verbales respectivamente. Então, aqui, gente, havia sido, a gente já sabe que é o pretérito pluscuamperfeito do indicativo. E chegou, né? É o pretérito indefinido, ó, pretérito indefinido, exatamente, ó, pretérito pluscuamperfeito do indicativo e pretérito indefinido do indicativo. Então, com certeza que a letra A não pode ser a B, porque nenhuma das duas está no presente, nem do indicativo, muito menos do subjuntivo. Né? Também não está no pretérito perfeito composto, porque tinha que estar o verbo haver no presente, e aqui está no pretérito imperfeito. Tampouco está aqui no futuro, né? E pretérito perfeito, não, é o pretérito indefinido, tá? E aqui, gente, olha, a questão... Deixa eu ver se eu lembro, que eu tinha separado aqui, acho que é a questão número 4, que tá bem aqui, pronto, aqui. Ó, 4. Si se cambia de tiempo, las formas verbales pudieron. Y dijo para el pretérito perfecto compuesto y pluscuamperfecto de indicativo los ítems resultantes son respectivamente. Então vamos pensar aqui, o verbo pudieron, o verbo poder, né, no presente, e o verbo decir. Se a gente passar para essas formas compostas, tá, quando tem o pretérito perfeito, pretérito pluscuamperfeito, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem que aparecer o verbo haver nas duas frases, tá? Primeiro, pretérito perfeito, o verbo haver tem que estar no presente. Então, aqui a gente já sabe que pudieron está na terceira pessoa do plural. Então, ellos han, el verbo poder en el participio podido. Han podido. E dijo el verbo decir. Había dicho. Então, seria aqui o item é, tá? Por quê? Porque o pretérito pluscuamperfeito, ele é conjugado a partir do pretérito imperfeito do modo indicativo, mais um verbo no particípio, tá, gente? Então, essas eram as questões de gramática, mas não deixe de fazer as atividades do livro, todas, tá, gente? Todas são importantes, ok? Então, não deixe de manter a rotina de vocês de estudo, porque... né? Muita coisa para estudar, não tem só minhas videoaulas, tem outros professores também, né? Vão estar vindo prova por aí também. Então, gente, muchos besitos, un abrazo a la distancia y muchas gracias y hasta nuestra próxima clase.